Shalom pessoal, eu sou o Shimon, né, como eu me apresentei aqui anteriormente. Estou fazendo esse vídeo aqui só para resumir de forma direta sobre o que é o Talmud, né, que infelizmente tem sido difamado aí pela internet. Então o que é o Talmud? O Talmud é uma enciclopédia gigantesca, tá? Não dá para se resumir num livro só, né? Então o Talmud se divide em duas grandes partes, que é a Mishnah, sendo a Mishnah a Torá oral que foi escrita, né? Então, ou seja, é o registro da lei oral, certo? E a Guemará, que envolve as discussões, as opiniões, né, sobre como a gente deve cumprir aquele mandamento, de que forma, de que hora, de qual dia, etc, etc. Certo? E pela Guemará se tratar de discussões, opiniões, acaba que algumas pessoas tiram certas opiniões de alguns rabinos de contexto e aí acaba tirando isso de contexto e definem isso como Talmud. Tipo, Talmud é aquilo que o rabino X falou, Talmud é aquilo que o rabino Y falou. Não, né? Não é assim que funciona. Bom, o Talmud, ele teve duas grandes compilações, né? A mais antiga, que seria o Talmud de Jerusalém, né? E gerações depois, no cativeiro da Babilônia, né? Se compilou o Talmud Bavli, né? Que é o Talmud da Babilônia. Então, o Talmud Bavli, né? Que surgiu gerações depois do Talmud de Jerusalém, ele surgiu num contexto em que aquela tradição já estava se perdendo, porque era muito resumida e devido aos cativeiros estava se perdendo a tradição, né? Tá, por que a gente usa mais o Talmud Bavli? Porque o Talmud de Jerusalém, na época, nas gerações passadas, quando ele foi compilado de uma forma, tipo assim, muito resumida. E gerações depois, né, nos cativeiros, se compilou o Talmud que a gente chama de Talmud Bavli, né, Talmud da Babilônia, no cativeiro da Babilônia. E ele foi escrito em aramaico, que era a língua que as pessoas falavam na época, né? Então ele foi escrito em aramaico. Porém, o aramaico também foi se perdendo. E aí, gerações depois, grandes rabinos, né, tiveram que readaptar tudo, né, que a gente chama de Urash, né, que foi o mais famoso, o Urash, e o Ramban, etc. Então, basicamente, o Talmud é como se fosse para nós a Constituição brasileira. Você tem a lei, as leis, né, e tem a interpretação dessa lei, né, que os juízes interpretam e aplicam ela na sociedade. Então, o Talmud para nós é como se isso acaba tendo um valor jurídico, né? É lá que a gente sabe como faz as mitzvot, né? Por exemplo, como se faz casamentos, divórcios, como se aplica as coisas do dia a dia, né? Então não tem como resumir o Talmud em uma coisa só, certo? Então a única coisa que eu peço para vocês é que quando vocês verem alguma coisa sobre o Talmud na internet, né, que seja de forma negativa, sempre pesquisar, né, ser mais inteligente, né, tipo, pesquisar por si mesmo, né, sem ser massa de manobra e sair aplicando. Então pesquise vocês mesmos e tentem entender o devido contexto, que geralmente é tirado de contexto, né, então é isso. Então galera, esse foi o vídeo, né, sobre o Talmud, mais ou menos tentando resumir aqui o máximo possível, né, bem básico. E aí desejo tudo de bom pra vocês.